Hino 485.
bem, vamos levar nossos pedidos a Deus em oração. Pedido por José Vicente, que Deus. Esposa, meus filhos, netos. Pedido por José Vicente, família, esposa. Família da mãe. Mãe Jacília. Família. Os meus. Irmão Antônio, os deles. Nossa família. Nossa família, a família da sogra dele. Orei aquela hora. Vamos orar de novo. Bom, Laura pediu oração. O Mauro também pediu vir em casa hoje. Pediu oração a favor dele. Por nós, Deus. Pedida na Cássia, família, o Mateus. Pediu o João Steve. A nossa família também, tá? Família. Seu Henrique, seu Mário. Boa noite para A todos. família também. Família também, minha esposa, saúde. Pedir em favor também do país. A situação parece que não está ficando boa. Só Deus, né? Isso já foi para Deus quiser. O pessoal teve um pouco, não sei, de juízo. Que Deus abençoa, né? Que venha. Sabemos que o mundo vai piorar, né? Vamos pedir a Deus que ajude, se for da vontade dele. Falar como Jesus pediu, né? Se for possível, né? Para Deus é tudo possível. Mas se ele já está decretado isso antes de tudo, então seja feita a vontade dele e nós devemos orar e seguir a nossa vida, o nosso caminho, procurando agradar a Deus. Cada um faz sua parte. Essa oração, para mim, o Douglas, que lá em casa está um pé de guerra, meu Deus do céu. Só Deus na causa, Vamos orar. Deus sabe todas as causas, né? Deus sabe a minha luta. Só Jesus para dar força. Mais alguém? Eu vou pedir o irmão Daniel, que faz essa oração. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas faltas, que são muitas, diante de Ti. De uma forma especial, te agradeço pela Tua misericórdia, que ela é a causa de eu não ser consumido. Pedimos-te, Senhor, em favor de cada pedido que foi mencionado, cada intenção, e também em favor dos governantes e do país. Viemos te pedir de uma forma especial pelo teu povo, aqueles que estão mesmo no desejo de andar mais perto de ti. E como diz Apocalipse, aquele que é santo santifica-se ainda, e aquele que é injusto faça injustiça ainda. Porque o Senhor tolera essas coisas, porque és misericordioso, na esperança de que alguns se arrependam e venham buscar a tua presença. Pedimos-te luz para andar neste mundo. Pedimos-te sabedoria para saber como portar como filhos de Deus, como filhos da luz e não das trevas, confiando somente em Ti. Pedimos-te que nos ajude a não sermos incrédulos, mas confiar de uma forma plena no Senhor. Que a nossa esperança, o nosso
porto seguro, a nossa rocha seja somente o Senhor. Sabemos que os dias são maus e, de acordo com a tua palavra, hão de piorar, para que tudo se cumpra de acordo com o que o Senhor já deixou escrito. Pedimos em favor do pastor, da sua família, o seu ministério e da igreja, que não sejamos um fardo para o nosso pastor. E pedimos em favor de cada visitante, de uma forma especial, cada um segundo as suas necessidades. E que, se porventura há alguém entre nós que ainda não tem certeza de gozar essa paz eterna da salvação em Cristo, que isso possa se dar hoje, ou em qualquer momento, mas que se rendam a Ti enquanto há tempo. Em nome de Jesus que te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Boa noite. Bem, meus irmãos, eu preguei, estudamos a separação. Eu parei 31 do 12 e 22, e 31 do 12 foi sábado passado, não foi? Acho que foi. Já passou 2 semanas do ano de ano, acho que não, né? Não, foi sábado passado. Sábado passado. Não, sábado passado. Passado foi ontem, né? Antepassado. E então, e o próximo aqui, a passagem, desse fala a salvação também, né? Então, aí o próximo seria, já passei por Efésios, capítulo 2, agora Isaías, capítulo 8, 57, capítulo 8, versículo 57. Capítulo 57, estou fazendo uma confusão. É o versículo, capítulo 57, 19, 20, 21, 20, é o 20, esses 3 versículos por enquanto. A página é 840. Conferir aqui. 804. A página. Todos acharam? Então, o profeta Isaías disse assim: eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para os que está longe e para o que está perto, diz o Senhor. Eu sou, eu sarei. Então ele disse assim: eu sararei. Tem outra versão que diz assim: eu crio os frutos dos lábios, paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. 20. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Olha, o que o profeta está dizendo aqui é muito sério. Não há paz para os ímpios
onde não tem paz. A paz que é lá do interior. Então ele diz aqui, mas não há paz para os íntegros. Essa paz que Isaías está falando que é a paz de Cristo. Que tantos falam, paz do Senhor, paz do Senhor. Essa paz do Senhor não é todo que tem. Às vezes nem aquele que fala, às vezes não tem. Mas eu, por educação, a gente deve ser educado. Quando alguém fala paz do Senhor para mim, todos eu falo amém. Amém. Mesmo que está dizendo um bom dia. Aí ele fala no 19, eu crio os frutos dos lábios. Então os frutos, tem os frutos bons e os frutos maus. Mas o que Deus cria é os frutos bons. Então nos nossos lábios devem sempre sair coisas boas. Na nossa boca deve sair coisa que agrada a Deus. O cristão precisa vigiar muito para ele não cair no sistema deste mundo, no sistema que nós fomos criados, no sistema dos amigos, que falar qualquer coisa da boca. Fala palavras torpes, é pecado. Vamos falar palavra que agrada a Deus. Uma palavra que soa bem nos ouvidos do próximo. Nós cristãos devemos ter um linguajar diferente, aprender um linguajar de Cristo, não gírias. Irmãos, eu nunca, nem no tempo que eu não era crente, eu não gostava de gírias, aquelas conversas, sabe? E o cristão, às vezes, eu ouço falar algo que aquilo é coisa do mundo falar. Então ele fala, e eu crio os frutos dos lábios. Por que falar paz? Paz. Então nós devemos pregar a paz de Cristo. Mas como que vai ter essa paz? Se eu tenho paz, eu tenho que passar para os outros. Não devemos viver uma vida perturbada, viver uma vida embriagada. Não, essas pessoas que não têm paz, ele quer se alegrar no álcool, nas drogas, nos vícios. Essa é a paz. Tem que estar assim. Eu não sei, eu nunca bebi, eu não sei o que é isso. Mas quem já bebeu sabe, eu sei que aqui tem gente. Sabe o que é isso? E diz que dá uma sensação, dá ânimo, dá coragem. Então ele fez paz. Agora ele diz aqui, ó, para os que estão longe, então está aqui no leitura deitado, que no original não tem. Para os de longe. Os de longe seriam os estrangeiros, seriam nós os gentios. Para os que estão perto seriam os judeus. Porque Jesus, ele veio para eles, para aquela nação, para o povo dele. Aí ele falou, olha, essa paz para os que estão longe também. Daí não pode pensar que ele ia paz só para nós. Seria um erro grande, seria um orgulho. Querer que os outros, que vai para o inferno, nunca devemos desejar isso. Em outras palavras, tem que orar em favor da nação. Nós temos culpa, nós não temos culpa, nós devemos cooperar, ajudar com oração. Para essa nova gestão que veio. É Deus que tem que saber bem, irmão, porque é Deus que colocou. Deus coloca e Deus tira. É isso. Então ele diz aqui, ó, o 20. Vou continuar aqui. E para os que estão perto, diz o Senhor, eu sararei, eu vou curar. Ele cura a ferida mais brava que tem na alma, que é a ferida rejeição. Sabe a pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus de forma nenhuma? Já vem aquele crente, já chama-se crente, aquele que crê em Deus. Eu só posso usar a palavra cristão. Se um cristão vai na casa de alguém para falar, ele vai fazer coisas boas. Ou quem é que vai lá para falar mal de um, falar de política, falar de jogo de bola, falar dessas coisas? Nós devemos, irmãos,
falar coisa que sara alguém. Aí ele fala, mas, o 20, mas os ímpios não, mas os ímpios são como o mar bravo. Vocês imaginam só o mar bravo? Aquelas ondonas, aqueles barulhos, o mar, um temporal bravo. Eles são conhecidos como o mar bravo, não para, só agita. Porque não se pode aquietar. E as suas águas, as águas, lançam de si lama e lodo. Então ele falou que a pessoa que não tem Cristo, a boca dele só lança coisas que não edificam. Só coisa que inflama. Não vê que Tiago fala sobre deve usar o bom uso da língua? A língua fala que é um pequeno membro que ela pode fazer um incêndio, ela prejudicar muita a população. Então não há paz os ímpios, não há paz, diz o meu Deus. Então aqui Deus ele proclama a paz aos gentios que estão longe e aos judeus que estão perto. Estão próximo à mensagem. O judeu estava perto, próximo da mensagem, estava perto de Jesus, Jesus no meio deles. Então nós devemos pregar para aqueles que estão perto, as nossas famílias, os próximos e os que estão longe. Estão longe. A perfeita paz vem da mensagem divina. Essa é a perfeita paz. Quando você ouve uma mensagem divina que vem do alto, não é a mensagem do homem. Eu não estou falando dele, eu não dou paz para ninguém. Eu posso transmitir a paz, mas de Cristo. Então, essa paz da mensagem divina, ela vem de Deus em Cristo. Vem de Deus. Como que a paz vem dos céus para nós? Vem por Cristo. Cristo se fez homem, nasceu de uma mulher e morou aqui neste mundo. Andou lá na terra dele para que ele veio, mas atingiu o mundo todo. Então a paz é Jesus Cristo. Se não aceitar Jesus Cristo, não tem como ir para os céus. Não adianta falar, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Deus é grande, Deus é poderoso. É claro que Deus é grande, Ele é poderoso. Mas não vai levar ninguém para os céus se não crer no Filho dele. Não é essa paz, irmão, não é de origem humana. Origem que veio, que não foi, saiu de um homem. Não é de Adão, não é de ninguém, não é dos apóstolos, não é de ninguém, é de origem divina, veio dos céus, e nem de imaginação humana. O homem imagina tanta coisa, mas aqui não é imaginação humana. A Bíblia ela é escrita por mãos de homem, claro, mas soprada, inspirada pelo Espírito Santo. Quando o Senhor salva, olha, quando o Senhor salva, imediatamente Ele já dá a paz. A paz, ela vem quando o Espírito Santo entra dentro do coração humano, aí Ele santifica. Nós continuamos pecador, mas um pecador arrependido. Ele nos santifica, nós somos santos, mas santo, porque quer dizer a palavra santo? Separado. Nós somos separados do mundo. Deve ser separado do pecado. Não é que nós vamos sair do mundo, vamos em festa, vamos em qualquer lugar, mas não participa do pecado.
santifica. Logo vem o que é próximo? Vem o fruto dos lábios. A paz sai da boca, vem lá no coração, será de louvor e a ação de graça para ele. Ação quer dizer que é uma coisa que não fica parada, está em movimento, a máquina está em ação, está trabalhando. Então nós cristãos devemos estar em ação. Agora, Deus nos perdoou em Cristo. Ele nos perdoou em Cristo, foi o próprio homem que causou a inimizade, separando-se de Deus. O próprio homem, Adão, foi enganado. Eva foi enganada, o diabo, a serpente enganou Eva, comeu o fruto. Adão sabia que naquele fruto não era para comer. E nós sabemos também o fruto que não é para comer. Ninguém fala para nós, quem fala é aqui, ó, nas escrituras que fala o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. O cristão que estuda a Bíblia, ele está ciente. Então ele está querendo no jardim do Éden, nós estamos, de outra forma. Então quer dizer que nós sabemos, isso eu não posso fazer. Isso aqui eu posso fazer. Então você tem que fazer uma escolha, porque não a mulher escolhe o feijão. Vai separando. Deixa de lado. Você vai aproveitar o que é bom. Mas por quê? Foi o homem que causou essa inimizade. Então quer dizer que o mundo, em geral, estão separados de Deus. Mesmo que o mundo está orando para Deus, está falando o nome de Deus, foi o que Jesus disse: se povo me honra com os lábios, meu coração está longe de mim. Então não podemos, não devemos cair nessa graça de estar falando toda hora o nome de Deus. Irmãos, quando nós vamos falar o nome de Deus, fala com sinceridade, na hora que você tem necessidade. Se Deus permitir, se Deus querer. Agora, qualquer coisinha, oh meu Deus do céu, estou falando assim para os irmãos entenderem, qual que é o costume que eu vejo. Não deve isso. Isso é tomar o santo nome de Deus em vão. Pai do Senhor, glória a Deus, glória. Por exemplo, se nós estivéssemos pregando aqui, glória para lá, glória para lá, glória para aqui. Se não note bem, isso aí é fácil de entender. É em vão. O culto é silêncio. Um fala, os outros ouvem. E todos nós temos entendimento suficiente para saber. Está certo? Está errado. Então o que é isso? Então está separado de Deus. Mas só que Cristo está só pronto para perdoar, para receber. Deus nos perdoa em Cristo. Cristo morreu na cruz. Deus não perdoa o pecado de ninguém se não for no nome de Cristo, por meio intermédio dele. E também ele tornou-se, depois da separação, tornou-se inimigo de Deus. E tornando-se inimigo de Deus, necessitamos de reconciliação. Depois alguém vai ler para mim lá Romanos 5,10, página 1222. Aí, irmãos, aí então tem que ter a reconciliação para viver uma nova vida com Ele. Você quer viver uma nova vida com Deus? Para agradar a Deus? Quer almejar ir para o céu? Precisa reconciliar com Deus por meio de Cristo. Para viver uma nova vida com Ele para sempre lá nos céus. Lá nos céus. Aqui nesse mundo nós estamos de passagem, nós não sabemos. É como está uma fila, nós estamos numa fila. Cada um está na fila ao dia que Deus vai levar ele. Ninguém morre na véspera nem depois.
Deus já sabe tudo antes o que o indivíduo vai fazer, que ele vai procurar a morte e Deus deixa. Então, ele vai morrer daquilo porque ele está procurando. Ele vai morrer. E pode fazer evitar o que for. Deus já sabe o dia da morte. Ainda bem que a gente não sabe. Um dia eu falei com um do mercado, eu falei o nome dele, contando do meu pai, eu cheguei contando, que Deus sabe tudo. O dia que eles vão morrer. No Sebastião, Flatião. Graças a Deus, não sabe. Mas eu não sabia se tu vai morrer amanhã. Aí, se eu souber que eu vou morrer amanhã, eu fico feliz, eu não vou ficar apavorado. É que a gente não vai saber. Sabe, só se o médico falar no médico, ele chuta ali, né? Ele calcula. É o dia feliz. Então, a declaração aqui é: o mar nunca descansa. Quando falou do mar, o mar não descansa. Então, a pessoa que não tem Deus, ele não descansa, ele fica só falando coisa, ou está falando mal do governo, ou está falando mal do vizinho, ou está falando mal dos políticos, ou está falando mal de religião, ou está falando mal do pastor, ou está falando mal do padre, está falando mal de todo mundo. Tem gente que é propenso para isso, fala mal de tudo. Em vez de orar, clama a Deus, Deus te abençoa. É isso. Então, aqui de um mar nunca descansa. Continuamente ele arroja lama e lodo. Continuamente. Portanto, é um verdadeiro quadro dos inimigos da verdade. Tem muito inimigo da verdade. Quem é a verdade? Responde. A palavra de Deus ajuda Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, quem é inimigo da verdade é inimigo de Jesus Cristo. Agora, para estes, não há paz e nunca haverá paz. Se aqui vive uma vida turbulenta, vocês imaginam lá, que a dia lá na casa da minha escutamos Rico e Lázaro. Aquele homem lá estava pedindo por socorro. Então, a paz que Deus dá é no coração, irmãos. Às vezes você está turbulento, você está com servia doente, com outra coisa, mas só que a alma está com paz, está preparado para a morte, o que vem depois da morte. Paz no interior da alma. A inimizade que foi tirada entre Deus e o homem. É uma inimizade que foi, ele era amizade, mas o inimigo tirou essa amizade, essa união do homem com Deus. Então, e aí? Agora, mas ela pode ser restaurada. Está inimigo de Deus? Tão perdido? Pode ser restaurada por Deus essa amizade, através de Cristo. Tudo porque Ele fez na cruz. Portanto, a paz gloriosa só se obtém quando o homem mostra, exibe a sua fé em Cristo Jesus. Ele tem que mostrar, exibir a sua fé no novo nascimento em Cristo Jesus. Eu vi, se eu não vou citar o nome, tem um pregador que vocês conhecem muito, mora longe, membro da igreja memorial. Então ele falou assim: eu não vou perguntar mais nada. Conversar com o Lula, não perguntar. Você tem um novo nascimento? Eu vou perguntar que igreja que faz parte da religião. Você tem um novo nascimento? Tem certeza? Então é meu irmão. Se nasceu de novo, é meu irmão. Se não nasceu de novo, seja lá o que for. Não é, daí não somos irmãos. Então é isso. Daí, pronto, vem a reconciliação do homem com Deus pela morte do Filho unigênito de Deus, e salvando a sua vida do inferno pela vida de Jesus aqui na terra, a vida dele, e passado pela cruz e a ressurreição. Então, Romanos 5, versículo 10. Quem quer ler? Aqui.
Pode ler. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É pela sua vida. Olha a vida de Cristo. Vocês viram os sonhos, irmão? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Olha bem, então o apóstolo está falando aqui que nós éramos inimigos. E nós estávamos tudo contentes, tudo cheio de eu sou amigo de Deus. Eu creio em Deus. Não. Se não tiver Jesus, é inimigo de Deus. Ele falou, ó, porque se nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. Então tem solução. Essa que é a pregação do Evangelho. Para consolar as pessoas. Pela morte de seu Filho, a morte de Jesus, está na cruz. Aí ele fala aqui, muito mais, tendo sido já reconciliado. Ó, depois de reconciliado, tem muito mais. Não fica parado por aí. Seremos salvos pela sua vida. Que alguém pode ser reconciliar, vamos dizer assim, você pede perdão a Deus, você pede perdão. Vou usar um meio mais simples. Às vezes a pessoa chega na igreja, eu peço perdão à igreja, eu ofendi a igreja e tal. Está perdoado. Mas não recebe ele. Agora, perdoado e depois recebe, ele aceita ele. Porque aí ele confia. Uma situação. Então, muito mais, já sendo reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Sabe por quê? Cristo deu a vida dele por nós, na cruz. E o homem é tão ingrato, nós cristãos, às vezes, damos pouco valor a isso. O contrário da reconciliação, ele deixou de cumprir sua vocação de refletir a imagem de Deus. O homem, começando no jardim do Éden, vem até hoje, ele deixou de cumprir a sua vocação de refletir a imagem de Deus no mundo. Nós cristãos não devemos deixar de refletir a imagem de Cristo no mundo. Às vezes o cristão ele sai da igreja, ele esfria de uma tal forma que ele, não sei, porque eu não vivo com os irmãos, aqueles que saíram, mas eu nunca saí, então não tenho experiência, mas eu vou dizer assim, ele disse que a brasa fora do braseiro ela apaga. Então, ele pode deixar de refletir a imagem de Cristo, ele desanima, ele não perde a salvação, mas só que aquele reflexo que ele tinha antes, aquele ânimo que ele tinha antes de pregar, às vezes ele não prega mais, ele não ora, se torna um crente desviado do caminho dele. Desviar do caminho de Deus é muito sério. É muito sério. Ora a Deus para que não aconteça conosco, cada um para você. Eu oro por mim, cada um ora. Não convém acontecer, porque eu já vi isso. Fica uma pessoa desacreditada, depois lamenta. Tem pessoa que lamentou para mim de uma tal forma. Dá dó. Fazer o quê? Se sente desacreditado. Então, veja só. Perdeu a inocência e o privilégio da presença de Deus. Perde. Depois veio o 11 depois. O privilégio da presença de Deus é aquela comunhão íntima que tinha com Deus. E a vocação de refletir a imagem de Deus. Perde a comunhão. Por que Cristo deixou a igreja dele? A igreja dele existe na terra, no mundo. E a igreja de Cristo nunca foi grande, nunca. É dificilmente se tiver a igreja de Cristo ter muitos membros. Difícil. Por causa
apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. É por isso que tem versão que você não está acostumado com ela, acha tão interessante, né? Ó, e não apenas isso, gostei. Aqui vai não somente isso, e não apenas isso. Tem muito mais. Você fica contente, você pega uma coisa assim, olha, você ganha um presente? Fala, não é somente isso, não é apenas, tem mais ainda. Aí a pessoa fica, né? Você fica contente, você recebe um tanto, não, tem mais. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pensa em chamar o Senhor de Senhor. Senhor quer dizer nosso dono. Você sabe que muita gente quer Jesus como Salvador. Ninguém quer ir para o inferno, mas o Senhor não quer. Dizer que Ele manda na vida, Ele é meu dono. Nós não devemos fazer o que nós queremos. Olha lá se tiver. Quanto mais entendimento nós temos, mais pesado é a prova. Pelo qual é a última palavra que terminou, é Cristo, Jesus Cristo. Quer dizer, pelo Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, agora alcançamos a reconciliação. Sempre quando fala pelo qual, é a frase que terminou próximo. Quer dizer, pelo Senhor Jesus Cristo, alcançamos a reconciliação com Deus. Se não for por Jesus Cristo, se a gente for confiar nas nossas obras, na nossa igreja, em qualquer igreja, você não vai alcançar a reconciliação com Deus. Não vai achar a Deus. As nossas obras, efeito de salvação, vai encontrar de imundícia, disse Isaías, o profeta Isaías aqui. Então, é as obras de Cristo que valem. Deus, em seu grande amor, proveu um meio para derrubar essa muralha. Você sabe que tem uma muralha entre meio. O homem que não reconciliou com Deus, tem que ter uma muralha, uma parede de separação simbólica, assim, tá, que separa os pecados, as iniquidades. Que quem vive na iniquidade e no pecado, então forma uma muralha assim. Mas como ela faz? Agora, ele derrubou isso, enviando seu filho ao mundo aqui. E só pela expiação que os homens se reconciliam com Deus. Se Jesus não expiasse o pecado, não valia nada para morrer na cruz. Ele não ressuscitasse. Os judeus e os gentios em um corpo que é a igreja. Então, quer dizer, mas Deus não tem raça, não tem rico, não tem pobre. Você pode olhar para uma pessoa, por mais marginal que seja, mas aquela pessoa lá não tem salvação nunca. Ele tudo de ruim ele faz, bebe, adultera, chama criminoso, rouba. Você olha para esses bandidos, essas pessoas cruéis, e fala, isso aí não tem jeito. Tem jeito. Quando eu morava lá em Bauru, que vinha da igreja, quase passava lá na estação da luz, tem lá, o Daniel sabe onde é que era, acho que deve ser também. E via aqueles andarilhos, mas aquele frio, tudo deitado na luz. E eu olhava, sabe o que eu lembrava? Assim, a alma desse homem não tem valor para ninguém. Ninguém passa por cima e não faz nada. Eu pior, que um dia eu estava com um amigo meu, trabalhando junto, fomos socorrer, ele achou ruim. Falei, Joãozinho, olha, eu não tenho sorte com o Pedro, não. Ele falou, não, senhor, vamos dar uma ajuda para ele e tudo. Ele foi rápido, isso, acabou. Então, eu olhava que a alma dele vale mais que o mundo todo. Jesus morreu para aquela alma. Se ele se converter, por mais ruim que seja, vai morar no céu. E o outro que anda tudo de gravatinha, bonzinho aí, que não faz nada para ninguém, anda nos negócios certinho, cuida da sua família, não bebe, não faz.
trabalhador tudo. E não vai para o céu porque não creu em Cristo. Porque não aceitou a salvação. Não aceitou o chamado de Deus vinde a mim. Então, olha como é que não parece loucura falar uma coisa dessa, fazer uma comparação dessa, quando parece loucura. Aquele malfeitor da cruz lá de Jesus. Jesus salvou ele e não salvou o outro, porque ele arrependeu. Então, nós vemos aqui, pela sua morte de cruz, ele tirou a barreira da parede de separação entre Deus e o homem. Agora eu escrevi uma lista de versículos, vou deixar para outro dia, do Evangelho de João 3, do 15 até o 19, nós vamos deixar a porta esgotada. Que Deus abençoe os irmãos, os visitantes, que possamos estar quarta-feira aqui, né? Vamos tocando. Vamos. A igreja não para, você não pode parar. Quantos anos tem, irmão, na minha vez que começou? Quantos? Acho que mais. Só aqui. Não, aqui. Ela começou em 65. Então está com 45, 57 anos. 57 anos, vem vindo, passou por dificuldade, vem vindo. Teve tempo que estava tudo animado, lotado aqui, tudo. Tinha jovem que tocava, sabe o que ainda atrai? É o jovem. Todo jovem não quer, né? Só tem velho? Tu não quer, velho. Chega aqui, velho, pregador velho, cabelo branco, eu olho na foto e você. Bigode branco, tecladista, pastor velho também, não. Vou parar por aqui, porque senão eu falo de mim. Então quer dizer que, porque ele tem jovem, ele tem uma pessoa sacudida, vamos fazer o quê? Vamos tocando até quando Deus deixar aquele mais aqui. Amém? Vamos louvar a Deus? Que hino que vamos cantar? 196. 196. 196. Quando chegou a Isabel, nós já tínhamos perguntado os visitantes. Seja bem-vinda, viu? Essa é o retrato do Maranhão. Puxa, foi bem. 196. Vê se você está lembrando assim. Vou mostrar que você ainda lá na cara. E ele foi cantado dia 25 de novembro de 2019, numa quarta-feira. Né? Foi cantado faz poucos dias atrás. Então, eu que olha. E quem? Conta a minha história. 196. Foi cantado isso. Só lembrado. Quero
Então, irmão Paulo termina com oração. Senhor, mais uma vez, né, agradecemos por estarmos aqui, por mais esse dia, né, por tudo que tem feito por cada um de nós. Pedimos, né, que esteja abençoando, né, abençoando o nosso serviço, né, abençoe as empresas, que dão o serviço para cada um de nós, que possa estar abençoando, né, que nunca falte pão na nossa mesa, que necessitamos. Pedimos pela essa semana, da sua igreja, que possamos estar presentes nos cultos, né, que possa abençoar desde já. Pedimos mais uma vez pela pastora direção, Amém. que o Senhor possa estar abençoando ele, sua família, e todas aquelas que estão ao redor dele, colaborando. Né? Amém. Agradecemos pela salvação de Cristo Jesus e possamos, Senhor, dar sempre bom testemunho, né? Que possamos, que o Santo Espírito possa trabalhar no coração de cada um de nós, que possamos dar testemunho e glorificar o teu nome em cada lugar, em cada palavra, em cada situação, né, que o Senhor nos colocar. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.